Fala galera, então vamos voltar aqui à nossa brincadeira. Se liga só nesse próximo texto, que interessante, ó. E se o Brasil ainda fosse uma monarquia? Vocês estão vendo que essa pergunta aqui é uma pergunta hipotética. Você pode ver que tem aqui o se condicional e é muito interessante observar essa relação de condição com hipótese. Afinal de contas, pelo nosso conhecimento de mundo, caramba, a gente não é monarquia, a gente é o quê? Uma república. Agora, e se o Brasil fosse uma monarquia? Como seria? Vamos descobrir agora no decorrer do texto. Então ele coloca assim, ó. Dom Luís de Orleans e Bragança estrelaria os desfiles de 7 de setembro. Por que Dom Luís de Orleans e Bragança seria a grande estrela? Porque é o sobrenome da família real, Orleans e Bragança. Data que teria muito mais pompa, já que não haveria o 15 de novembro para rivalizar como o dia mais importante da nação. Esse 15 de novembro foi o quê? Foi o dia da proclamação da República. Então vamos lá. E sem a proclamação da República, em 1889, o governo Getúlio, a ditadura militar e a redemocratização do país, as 6 constituições que tivemos em 100 anos não existiriam ou seriam diferentes. Nosso rei de hoje, então, seguraria as rédeas do governo com poder moderador. Herança da Constituição de 1824, que o coloca acima dos 3 poderes. Se um partido fosse contra o que o rei queria, ele colocava a oposição no lugar, diz Eduardo Afonso, professor de História da Unesp. A capital seria Brasília do mesmo jeito, por se tratar de um plano da monarquia em 1823. O patriarca da independência, José Bonifácio de Andrade e Silva, apresentou o projeto de levar a capital ao centro-oeste, distante de ataques de corsários no litoral. E seria nessa região que o governo teria seu maior apoio. Os produtores de soja e outros grãos seriam a base da política imperial, assim como os cafeicultores foram no século XIX. Então, ó, produtores de soja e outros grãos seriam a base da política imperial, assim como os cafeicultores foram no século XIX. Então é uma comparação, assim como colocaram no mesmo parâmetro de igualdade. O Império nunca formulou uma política econômica, só seguiu o projeto de uma colônia que sobrevive de seu reservatório, explica Estevão Martins, professor de História da UNB. Assim, a agricultura, mineração e petróleo seriam ainda mais importantes para a economia do que são hoje. Então aqui, esses aspectos de agricultura, economia e petróleo, se o Brasil fosse uma monarquia, isso seria ainda mais importante do que é hoje, nesse momento de república. Nos anos 60, para combater a ameaça comunista dos movimentos da época, o imperador Dom Pedro Henrique diminuiria o poder do parlamento. Nessa ditadura, a MPB faria barulho com letras cheias de metáforas contra o império, driblando a censura. Essa não seria a única ameaça, já que houve um racha na linhagem real em 1908, quando Dom Pedro de Alcântara renunciou ao direito dinástico ao se casar com a reles condessa e não a princesa, passando a coroa ao irmão Luís Maria. A situação não ficou tensa porque, bem, já não havia um trono a disputar, mas se ainda fôssemos um reino, as relações familiares ficariam ruins. Os descendentes de Dom Luís Maria, do chamado ramo de Vassouras, teriam de lidar com a oposição dos primos do ramo de Petrópolis. Isso ficaria claro
Em 2013, durante as manifestações de junho, Dom Luiz Neto de Luiz Maria recomendou a seus seguidores que não fossem às ruas, temendo envolvimento em atos de anarquismo. Se fosse rei, a declaração o deixaria no alvo dos protestos, e o nome do liberal Dom João, do ramo de Petrópolis, ganharia força. Empresário, fotógrafo e surfista, ele defende as monarquias parlamentaristas e representaria um sopro de mudança, pelo menos até que a República fosse declarada. Aí vem a questão. Em relação ao universo construído no texto, é correto afirmar que se trata de um universo, e aí factual, evidente, hipotético, supersticioso, imperativo. Nossa, já no início do texto, aliás, no título, a gente já vê a hipótese. E se o Brasil ainda fosse uma monarquia? Ele não é. Se fosse, é uma possibilidade, é uma hipótese. Então, é um texto completamente hipotético. Então, aqui, gabarito, letra C. Próxima questão. No decorrer do texto, o autor apresenta os possíveis desdobramentos caso o Brasil ainda fosse uma monarquia. Só não pode ser enquadrado como uma das consequências desses desdobramentos a afirmação de que. Então vamos lá, só não pode. Letra A. Brasília ainda seria a sede do poder central. Sim. Ele diz aqui, a capital seria Brasília do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E no final das contas, a essência também da troca foi a mesma, evitar ataques. Só que aqui no texto hipotético, evitar ataque de corsários. No nosso momento verdadeiro, foi para evitar o quê? Perturbação da galera intelectual. Capital, Rio de Janeiro, muita gente ali para encher o saco. Vamos jogar lá para o centro do país, para o centro-oeste. Vamos jogar para lá. Vai ter ninguém para encher o saco. Hoje já tem, né? Porque hoje já está bem populoso lá. E hoje está muito mais fácil sair do Rio, sair de São Paulo, sair do Rio Grande do Sul, sair de Santa Catarina, para ir para Brasília para perturbar alguma coisa. Mas na época foi com esse intuito. Então, beleza. E também, né? Popular o país, assim como rolaram investimentos para as pessoas se mudarem, não sei o que, assim como essa parte aqui do Sul rolou investimento para as pessoas virem para cá, o Getúlio na época investiu para que as pessoas viessem para cá, nessa época aí criaram a faculdade, a UNB, grande faculdade, não sei o que, vamos investir no local. Pode ver que hoje Brasília é um local bem estruturado, pelo menos o centro de Brasília. Não estou falando, obviamente, das cidades periféricas, mas o centro de Brasília é muito organizado, cidade planejada. Tá aqui, Próxima questão. Então essa daqui não pode, porque essa daqui continua. Letra B. Os artistas populares se engajariam na luta política? Sim. Diz aqui, nessa parte, nos anos 60... Para combater a ameaça comunista dos movimentos da época, o imperador Dom Pedro Henrique diminuiria o poder do parlamento. Nessa ditadura, a MPB faria barulho com letras cheias de metáforas contra o império, driblando a censura. Assim como aconteceu no mundo real e não hipotético. Como, por exemplo, o Chico Buarque com aquela música Cálice, que não era o cálice, era para se calar. Então, driblando a censura assim. Então, vamos lá, continuando. Então essa daqui está certa. Letra C. Vários dos eventos políticos mais relevantes no Brasil não teriam ocorrido. Isso ele diz logo no início, quando ele coloca aqui, E sem a proclamação da República em 1889, o governo Getúlio, a ditadura militar e a redemocratização do país, as 6 constituições que tivemos em 100 anos não existiriam ou seriam diferentes. Não existiriam ou seriam diferentes. Então aqui, ele fala aqui, vários dos eventos políticos mais relevantes no Brasil não teriam ocorrido. Ele diz que não existiriam
ou teriam sido diferentes. Então, vários realmente não teriam ocorrido. Ó, se você parar para pensar, vamos lá, ó. Sendo bem sincero aqui, se não tivesse proclamação, ia ter governo Getúlio? Como é que ia ter governo Getúlio, pô? Getúlio nasceu rei, nasceu na corte, nasceu em família real? Claro que não. Então, como é que ia ter o governo Getúlio? Não ia ter de jeito nenhum. Não é que, não seria diferente. O Getúlio viraria um conde? Não. Então, pronto. Então, aqui, ó. Essa daqui também está certa. Mas a gente quer errada, né? As atividades que hoje desempenham um papel-chave na economia do país teriam igual relevância. Opa, opa, opa! Opa, 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 opa. Aqui, ó. Cadê, ó? É nessa parte aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui, ó. Nesse pedacinho assim, ó. Assim, a agricultura, mineração e petróleo seriam ainda mais importantes para a economia do que são hoje. Então não teria igual relevância. Seria mais importante do que é hoje. É o nosso gabarito, letra D. Aí na letra E, o poder do parlamento seria diminuído em vista de uma ameaça comunista. Ele fala isso, ó. Para combater a ameaça comunista dos movimentos da época, o imperador Dom Pedro Henrique diminuiria o poder do parlamento. Então, também bate. Tá ok. Vamos lá, gabarito D de dado, vamos para a próxima. No trecho Dom Luís de Orleans e Bragança estrelaria os desfiles de 7 de setembro, o termo destacado poderia ser intercambiado, ou seja, trocado sem que houvesse alteração do sentido originalmente proposto por. O termo destacado, galera, é estrelaria. Mas mesmo que não tivessem destacado estrelaria, quando você olha as opções, tu ia tentar trocar o que por brilharia, adornaria, interpretaria, protagonizaria, contracenaria. Tu ia tentar trocar o quê? Desfiles? Claro que não, né? Estrelaria. Então, é uma questão lógica. Aí vamos lá, destaquei aqui agora, a gente já sabe que é estrelaria. Agora pensa comigo, eu tenho algumas palavras que são relevantes. Eu tenho brilharia, eu tenho interpretaria, eu tenho protagonizaria, eu tenho contracenaria, adornaria um pouco menor, tá? Mas pensa, estrela brilha? Estrela brilha. Aí o cara pode pensar na letra A. Aí, ó, interpretar, contracenar, tá ali no desfile, vamos pensar num ator. Vamos pensar. Um ator, ele pode interpretar? Pode. Ele pode contracenar? Pode. Ele pode brilhar? Pode. Ele pode ser protagonista? Pode também. Agora vamos lá. Pega Titanic. Quem é o protagonista? Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Há outros atores, não há? Os outros atores, assim como Leonardo DiCaprio, eles interpretaram, eles contracenaram, alguns brilharam, mas quem foi o protagonista? Quem era o principal? Quem era a estrela do filme? Leonardo DiCaprio. Então, se a estrela é o mais importante, é o protagonista. Então aqui, ó, gabarito, letra D de dado. Próximo texto aí. Vamos lá, ó. Minha condição humana me fascina. Esse texto é do Albert Einstein. Interessante, hein? Como vejo o mundo, Albert Einstein, um texto da Nova Fronteira com adaptações. Minha condição humana me fascina. Conheço o limite de minha existência e ignoro porque estou nesta terra, mas às vezes o pressinto. Pela experiência cotidiana, concreta e intuitiva, eu me descubro vivo para alguns homens, porque o sorriso e a felicidade deles me condicionam inteiramente. Mais ainda,
para outros que por acaso descobri terem emoções semelhantes às minhas. Então, se tem uma emoção semelhante à minha, obviamente que vai rolar uma empatia ali. E cada dia, milhares de vezes, sinto minha vida, corpo e alma, integralmente tributária do trabalho dos vivos e dos mortos. Então, a vida dele é tributária do trabalho dos vivos e dos mortos. Ele se pauta no trabalho dos vivos, mas também se pauta no trabalho dos mortos. Assim como eu, professor de língua portuguesa. Vou citar aqui alguns. Evanildo Bechara foi meu professor. Está vivo ainda. Eu me pauto no trabalho dele. Mas eu me pauto no trabalho do Celso Cunha e do Rocha Lima, que já não estão mais vivos. E quando o Bechara não estiver mais vivo, eu vou continuar me pautando no trabalho dele. E, obviamente, vou me pautar em trabalhos de outros que estão vivos. Então, eu me pauto, assim como Einstein, em trabalhos de vivos e de mortos. E, provavelmente, qualquer um que trabalhe com algum acervo intelectual vai trabalhar dessa forma. Agora aqui, ó. Gostaria de dar tanto quanto recebo e não paro de receber. Mas depois experimento o sentimento satisfeito de minha solidão e quase demonstro má consciência ao exigir ainda alguma coisa de outrem. Vejo os homens se diferenciarem pelas classes sociais e sei que nada as justifica. Sonho ser acessível e desejável para todos. Uma vida simples e natural, de corpo e espírito. Recuso-me a crer na liberdade e nesse conceito filosófico. Eu não sou livre, e sim, às vezes constrangido por pressões estranhas a mim, outras vezes por convicções íntimas. Então ele não se sente livre porque às vezes tem pressões externas e às vezes pressões íntimas que o levam a fazer alguma coisa. É uma questão de coerção. Se ele fosse livre, nada o levaria a fazer alguma coisa que não fosse de vontade própria. Ainda jovem, fiquei impressionado pela máxima de Schopenhauer. O homem pode, é certo, fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. E hoje, diante do espetáculo aterrador das injustiças humanas, essa moral me tranquiliza e me educa. Questão primeira em relação a esse texto. Ó. O adjetivo aterrador, que está ali no finalzinho, modifica a palavra espetáculo, conferindo-lhe um sentido negativo. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que observar aqui que é interessante é a relação entre aterrador e espetáculo que aparece aqui, ó. Diante do espetáculo aterrador. A gente tem, galera, questão de adjetivo e advérbio. O advérbio, ele serve para indicar o quê? Uma circunstância, de tempo, de modo, de causa e por aí vai. Mas além de indicar uma circunstância, ele serve para modificar outras classes gramaticais. Quais classes? O adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Já o adjetivo, que é o elemento aqui em questão, ele serve para indicar uma característica, um atributo, uma qualidade, mas ele vai fazer isso com qual classe gramatical? Qual é a classe gramatical que ele vai modificar? É o substantivo. Então, o adjetivo ele serve para indicar uma característica de um substantivo. Aqui, espetáculo é substantivo? É. Aterrador é adjetivo? É. Então, aterrador modifica, espetáculo modifica. Agora, é com sentido negativo? Vamos ver. Volta aqui ao texto, ó. Ele coloca aqui, ó.
diante do espetáculo aterrador das injustiças humanas. Ora, então é negativo. Então aqui gabarito certo. Vamos para a próxima questão. Dados os sentidos do texto, é correto afirmar que o vocábulo moral foi empregado no sentido de ensinamento? Sim, ó. Ele finaliza o texto assim, ó. Essa moral me tranquiliza e me educa. Como se fossem os contos de fadas para crianças, que tem sempre uma moral que é educativa. Aqui ele usou da mesma forma. Então vamos lá, ó. Gabarito também o que, ó? Certo. Próxima questão. Para o autor, a condição humana é algo bem definido e ele retrata no texto suas certezas a respeito dessa condição. Ah, essa é perigosa. Essa é perigosa porque ele começa dizendo assim: minha condição humana me fascina, conheço o limite de minha existência e ignoro porque estou nesta terra, mas às vezes o pressinto. E aí ele vai, mas olha só, olha o que ele conhece, o limite da existência dele. Pode ver que é algo pessoal. Aí aqui ele coloca, para o autor, a condição humana é algo bem definido e ele retrata no texto suas certezas a respeito dessa condição? Claro que não, até porque ó, em diversos momentos ele até questiona, ó, vejo os homens se diferenciarem aqui ó, pelas classes sociais e sei que nada justifica. Sonho ser acessível e desejável para todos uma vida simples e natural de corpo e espírito, que não acontece. Então a condição humana não é tão simples assim. Ele conhece o limite da existência dele, mas dominar a condição humana, que é tão complexa? Claro que não. Então aqui, ó, gabarito errado. Próxima questão. A justificativa do autor para sua descrença em relação à liberdade inclui a existência de razões tanto íntimas quanto exteriores tanto íntimas quanto exteriores que lhe tolhem a liberdade. Sim, ele fala isso aqui, ó, nesse pedaço, ó. No último parágrafo. Recuso-me a crer na liberdade e nesse conceito filosófico. Eu não sou livre, e sim, às vezes, constrangido por pressões estranhas a mim, ou seja, exteriores, outras vezes por convicções íntimas, aí são interiores, obviamente. Então aqui, ó, ele fala por razões íntimas e razões exteriores, que é o que ele menciona aqui, quando ele diz que são estranhas a ele. Então são exteriores, vêm de outros. Então, obviamente, essa questão aqui, ó, tá certa. Próxima. Infere-se dos dois primeiros períodos do segundo parágrafo que o autor se sente influenciado pelo trabalho dos vivos e dos mortos. Sim, vamos ver, ó. Tá aqui, ó. E cada dia milhares de vezes sinto minha alma, minha vida, corpo e alma integralmente tributária do trabalho dos vivos e dos mortos. Gostaria de dar tanto quanto recebo e não paro de receber. Então, se é tributário dos vivos e dos mortos, ele é influenciado sim pelo trabalho dos vivos e dos mortos, assim como eu também sou, da forma como citei. Então, certo. Agora, ó, o vocábulo máxima foi empregado no texto com sentido de maior valor alcançado por certa quantidade variável. Galera, vamos lá, pensa comigo. Seria, se ele tivesse dito assim, ó, ele ganhou 10, a nota máxima. Mas não foi assim. Olha como é que ele empregou aqui no texto, ó. Ele colocou que foi uma máxima do Schopenhauer. Ele coloca aqui, ó, ainda jovem, fiquei impressionado pela máxima de Schopenhauer. O que é essa máxima? Ora, um pensamento, gente, que foi expresso pelo Schopenhauer. Um pensamento, obviamente, relevante. Então, aqui o gabarito é errado.
Próxima. O uso de travessões no segundo parágrafo indica mudança de interlocutores no texto. Vamos ver. Tá aqui, ó, no segundo parágrafo. E cada dia, milhares de vezes, sinto minha vida, corpo e alma. Então, corpo e alma aqui está servindo de aposto explicativo para o que é a vida ali. Minha vida, corpo e alma, vida por completo, corpo e alma. Então, a estrutura explicativa e não uma mudança de fala, não um discurso direto, por exemplo. Então, aqui, ó, não teve mudança de interlocutor nenhuma, então está errado. Próxima questão. A expressão e sim introduz no texto uma ideia de oposição, está na linha 18. Vamos ver. Linha 18, vamos ler esse parágrafo aqui rapidinho. Ó. Vou começar aqui na 17. Recuso-me a crer na liberdade e nesse conceito filosófico. Eu não sou livre, e sim, às vezes, constrangido. Dá ou não dá para pegar esse e trocar por mais, por porém, por todavia? Dá sim. Então, esse e aqui é um e adversativo, que indica uma ideia de oposição. Então, assim, o gabarito dessa questão está, obviamente, certo. Próxima questão aqui, ó. Sem prejuízo para a correção gramatical do texto, a expressão ainda jovem poderia ser substituída por quando eu ainda era jovem. Vamos lá, vamos voltar ao texto. Ainda jovem, fiquei impressionado pela máxima de Schopenhauer. Quando eu ainda era jovem, no momento em que eu ainda era jovem, então obviamente aqui a noção temporal é mantida. Então com isso, dá sim para trocar o ainda jovem por quando eu ainda era jovem. Então tá certo. Correção gramatical mantida. Próximo texto. Correio Brasiliense com adaptações. Então vamos lá. Não podemos descartar a operação humana por trás dos sistemas, muito menos a presença de analistas reais. Vamos supor que um sistema de aprendizagem de máquina perceba que todas as pessoas com índice de massa corporal regular tomam café com açúcar, enquanto todas as pessoas com índice elevado tomam a bebida com adoçante. A inteligência artificial poderá interferir assim. Aliás, poderá inferir assim que o adoçante é responsável pela obesidade dos usuários. O que nós sabemos, pela nossa inteligência humana, que não é bem assim. O sistema de aprendizagem de máquina diminui a ocorrência de falsos positivos e deve contribuir para cortes de gastos. Contudo, não podemos deixar de considerar uma pessoa que esteja por trás do sistema, pronta para lidar com casos realmente duvidosos, que mereçam ser mais bem avaliados. Aí a questão coloca assim, ó. A respeito de aspectos linguísticos e dos sentidos do texto, julgue o item que se segue. E aí olha o porquê de eu ter trazido textos de múltipla escolha e textos para julgar o item certo e errado. Porque assim você se familiariza com todos os processos e começa a perceber que os comandos, por mais diferentes que sejam, têm um ponto em comum, uma essência em comum. E aí quando você começa a resolver variadas questões, tanto de múltipla escolha quanto para julgar em certo e errado, você começa a ficar preparado para qualquer tipo de banca e encara qualquer coisa. Então vamos lá, ó. Tanto na linha 7 quanto na linha 9, o vocábulo assim confere sentido de conclusão
as ideias do período em que é empregado. E aí olha como essa questão é perigosa. Se o candidato é preguiçoso, ele já erra aqui, porque ele não vai voltar ao texto. Ele vai pensar, ora, o assim eu posso usar como conclusão de fato. Mas o assim pode ser uma conjunção conclusiva, mas pode ser um advérbio modal. Então, tem que voltar ao texto para ver. Então, vamos lá, ó. Ele coloca linha 7 e linha 9, o vocábulo assim. Linha 7 e linha 9. Vamos lá. Na linha 7, vamos começar na linha 6 a leitura. A inteligência artificial poderia assim, poderia portanto, pode ver que o assim está entre vírgulas, então eu poderia trocar a palavra assim pelo portanto, então de fato foi utilizado com sentido conclusivo, é uma conclusão. É isso que a questão está falando? A questão está falando que foi empregado com sentido de conclusão? Beleza, então até aqui certo. Ué, o que eu marquei sumiu? Não. Ah, tá aqui. Agora aqui, ó, continuando. A inteligência artificial poderá inferir assim, portanto, que o adoçante é o responsável pela obesidade dos usuários. O que nós sabemos pela nossa inteligência humana não é bem assim, não é bem desse jeito, não é bem dessa forma. Então aqui indica modo e não conclusão. Então com isso o gabarito é errado. Próxima questão. A próxima questão tem o mesmo texto que a gente acabou de ler. E aí vem assim, ó. A respeito dos aspectos linguísticos e dos sentidos do texto, julgue o item que se segue. E ele direciona, ó, na linha 12, o termo contudo foi empregado com o mesmo sentido de porquanto. Galera, vamos lá, linha 12, contudo. Contudo é uma conjunção adversativa. Indica, obviamente, uma ideia de oposição. O porquanto é uma conjunção causal ou explicativa. Tem como ela ser adversativa? Não. Então, gabarito errado. Olha como essa questão se torna tranquila apenas pelo conhecimento das conjunções. Eu fiz assim. E você também vai fazer uma questão desse jeito, de forma bem rápida. Agora, o candidato que não decorou as conjunções, não adianta. Ele vai olhar e vai pensar, pô, contudo, porquanto, será que cabe? Não sei. E aí ele vai tentar chutar e vai depender da sorte. Só que às vezes a sorte não está do nosso lado. Então por isso a gente tem que decorar as conjunções, tá? Continuando aqui a nossa brincadeira. Em defesa da dúvida. Esse texto é muito, muito bom. Se liga só. Numa época em que tantos parecem ter tanta certeza sobre tudo, vale a pena pensar no prestígio que a dúvida já teve. Nos diálogos de Platão, seu amigo Sócrates pulveriza a certeza absoluta de seus contendores, abalando-a por meio de sucessivas perguntas, que os acabam convencendo da fragilidade de suas convicções. Séculos mais tarde, o filósofo Descartes ponderou que o maior estímulo para se instituir um método de conhecimento é considerar a presença desafiadora da dúvida como um primeiro passo. Lendo os jornais e revistas de hoje, assistindo na TV a entrevistas de personalidades, o que não falta são especialistas infalíveis em todos os assuntos, na política, na ciência, na economia, nas artes. Todos têm receitas imediatas e seguras para a solução de todos os problemas. Caraca, eu não tenho como não falar. Muito provavelmente você tem algum grupo no WhatsApp que tem alguém desse jeito, que sabe tudo de tudo.
mas parece que não sabe nada de nada, né? Mas vamos lá, ó. A hesitação, a dúvida, o tempo para a reflexão são interpretados como incompetência, passividade, absenteísmo, que é o cara que morcega, né? Que não é pontual, que não é um bom trabalhador. É como se a velocidade tecnológica que dá o ritmo aos nossos novos hábitos também ditasse a urgência de constituirmos nossas certezas. Então, se eu mostro que eu tenho dúvida, né, eu sou burro, sou incompetente. Não tem tempo, irmão. O mundo é muito rápido. Tu tem que ter certeza. Isso é complicado. Então vamos lá, ó. A dúvida corresponde ao nosso direito de suspender a verdade ilusória das aparências e buscar a verdade funda daquilo que não aparece. Então é isso que a dúvida nos dá. A dúvida vai suspender verdades ilusórias, falaciosas, e vai nos possibilitar buscar uma verdade funda, uma verdade verdadeira. Julgar um fato pelo que dele diz um jornal, avaliar um problema pelo ângulo estrito dos que nele estão envolvidos, é submeter-se à força de valores já estabelecidos, que deixamos de investigar. A dúvida supõe a necessidade que tem a consciência de se afastar dos julgamentos já produzidos, permitindo-se assim o tempo necessário para o exame mais detido da matéria a ser analisada. A dúvida pode ser o primeiro passo para o caminho das afirmações que acabam sendo as mais seguras, porque mais refletidas e devidamente questionadas. Caio da Silveira. É como a mídia hoje pede para você não compartilhar informações que não foram ainda investigadas por você. As tais fake news que tem no mundo inteiro. Aí você recebe a mensagem no WhatsApp, tu nem sabe se aquilo é verdade. Você já compartilha. Ah, não, está aqui no WhatsApp é verdade, irmão. Pum, vai lá e manda. E nisso, ó, vira uma bola de neve dessas verdades falaciosas, dessas verdades ilusórias e que muita gente acredita que são verdadeiras mesmo. Quando na verdade, se você investiga um pouquinho mais a fundo, vê que é mentiroso. Então tem que tomar cuidado com isso, tem que ser esperto, não tem que ser o bobão que acredita em tudo. Então vamos lá, ó, continuando aqui, ó. A valorização da dúvida se deve ao fato de ela, letra A, constitui o meio pelo qual se empreende uma contestação ilusória de verdades dadas como irrefutáveis. Vamos lá, não é a contestação que é ilusória, é a verdade que é ilusória. E a contestação vai destruir esta verdade ilusória. Então não é a letra A. Letra B. Vale-se astutamente de sua fragilidade como método para poder impor algumas verdades definitivas. Ora, então a dúvida é um método frágil? Claro que não. Letra C. Permite abrir um caminho para o conhecimento ao questionar verdades dadas como absolutas. Opa! Essa opção está muito boa, porque de fato é o caminho para o conhecimento. É o primeiro passo. Tem isso aqui, ó. Descartes ponderou que o maior estímulo para se instruir um método de conhecimento é considerar a presença desafiadora da dúvida como um primeiro passo. Então essa daqui, ó, é o nosso gabarito. Mas por curiosidade, a gente dá uma olhada nas outras opções, ó. Contribui para a valorização de verdades pré-estabelecidas por métodos seguros de conhecimento. Contribui para a valorização de verdades pré-estabelecidas? Não, pelo contrário, que é destruir essas verdades pré-estabelecidas, que são verdades ilusórias, que a gente só vai saber se são verdades mesmo se a gente investigar a fundo.
Letra E. Implica a tentativa de se chegar a um tipo de conhecimento cuja validade dispensa qualquer comprovação. Não, muito pelo contrário. A verdade que dispensa qualquer tipo de comprovação é verdade ilusória. É uma verdade falaciosa. É uma fake news, por exemplo. Agora, se é uma dúvida, se é um questionamento, tem que ser comprovado. Comprova aí, eu quero saber. Como é que você prova isso? Então, obviamente não é a letra E e o gabarito é a nossa letra C. Continuando aqui, ó. Diferentemente da maneira pela qual Sócrates e Descartes qualificam a dúvida, o texto nos lembra que há, então vamos lá, ó, Descartes e o Sócrates, eles mostram, né, que eles têm que questionar. A única coisa que sei é que nada sei. É nessa pegada aí. Então, vamos investigar, vamos questionar, vamos descobrir mais a fundo. Eu tenho dúvida sim, vou pesquisar, vou saber um pouquinho mais. E aí ele diz assim, ó, diferentemente da maneira. Ora, ele coloca aqui no texto, ó, lendo os jornais e revistas de hoje, assistindo na TV a entrevistas de personalidades, o que não falta são especialistas infalíveis em todos os assuntos, na política, na ciência, na economia, nas artes. Todos têm receitas imediatas e seguras para a solução de todos os problemas. Letra A. Quem pulverize a certeza inabalável com que alguns afirmam seus pontos de vista, juízos e convicções. Não, esse é o pensamento do Sócrates e do Descartes. Letra B. Aqueles que já de saída se apresentam como especialistas infalíveis em temas da política, da ciência e das artes. Opa, esses daqui, diferentemente do Sócrates e do Descartes. Então, gabarito, letra B de bola. Vocês vão ver que as outras opções vão ao encontro daquilo que Sócrates e Descartes enxergam. Letra C. Aquele que se dispõe a se pronunciar sobre algum assunto depois de ter aberto várias hipóteses de abordagem. É assim que o Sócrates e Descartes pensam. Letra D. Quem sempre suspende a verdade das aparências, não se furtando a questioná-las antes de aceitá-las. É o que Sócrates e Descartes pensam. Letra E. Quem se afasta de julgamentos definitivos para se deter sobre o que há de problemático numa matéria. É exatamente o que Sócrates e Descartes pensam. E agora a gente vai entrar num outro texto, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma paradinha, porque vai ficar muito extenso, e daqui a pouco a gente volta com muito mais conteúdo, tá? Beijão, tchau, tchau.